Boa tarde. Vamos conversar hoje a respeito da passagem da narrativa que Lucas fez lá no livro de Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 8, verso 14 ao verso 25. Trata-se de uma passagem em que é narrado que Pedro e João, eles estavam percorrendo a Samaria, o território dos samaritanos. Então, essa parte da relação entre samaritanos e judeus, ela é muito bem explícita nas escrituras pelo próprio Cristo, quando tem a parábola do bom samaritano, quando fala com aquela mulher samaritana no poço de Jacó, lá no livro de João. Então isso demonstra que havia uma rivalidade entre aqueles habitantes de Samaria, que era antiga Israel, e a parte de os habitantes de Jerusalém, os judeus. Por que havia isso? Porque Samaria se tornou um centro religioso idólatra. Eles tinham adoração por bezerro de ouro, juntamente com as cidades de Dan e Betel. Então, isso foi bem antes da época de Cristo, do período de Cristo. Está lá narrado no Antigo Testamento. E isso trouxe uma série de problemas para o povo, que os habitantes da Samaria, porque eles sofreram castigos severos de Deus por ter implantado a idolatria. Fizeram bezerro de ouro e adoravam em templos no Antigo Testamento. Então, criou-se uma rivalidade entre judeus e samaritanos, do ponto de vista religioso, do ponto de vista também de contato com as nações, que a Samaria era muito percorrida por estrangeiros também, tinha muita influência de estrangeiros também, com relação à religiosidade. Então, eles tinham muita crença idólatra, muito mais forte. E isso criou um isolamento entre os judeus e os samaritanos. Cristo deixou bem claro isso nas parábolas dele, também na narrativa de João nós encontramos isso. Mas Pedro e João, apóstolo João, estavam percorrendo a Samaria pregando o evangelho. E muitas pessoas estavam se convertendo ao cristianismo, sendo batizadas, recebendo a imposição das mãos do Espírito Santo. Isso é a narrativa lá em Atos capítulo 8, verso 14 ao 25. Quando eles encontraram um sujeito chamado Simão, praticante das artes mágicas. Ele enganava o povo, Simão. Simão, ele não era um servo de Deus. Ele praticava a magia, a feitiçaria, mas ele não era o servo de Cristo. E ele, vendo que algo miraculoso acontecia quando Pedro e João colocavam as mãos sobre a cabeça dos samaritanos e esses recebiam o Espírito Santo. Porquanto, no verso 16, capítulo 8, diz, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Eles eram batizados nas águas. Mas daí, no verso 17, capítulo 8 de Atos, diz, então lhes impunham as mãos e recebiam esse Espírito Santo. Quem que impunha a mão? Pedro e João. E daí, aquele personagem, Simão, maravilhado com aquilo, ofereceu dinheiro. Ele quis comprar o dom do Espírito Santo. Ele quis também adquirir esse poder de atuar, de conferir o Espírito Santo através da imposição das mãos, por meio da compra, por meio do pagamento aos apóstolos. E aí que ele foi duramente repelido, duramente criticado. Como que ele quer comprar um dom de Deus, que recebeu o Espírito Santo é um dom de Deus, está lá em Gálatas 5:22, os dons do Espírito Santo, o que ele muda na vida do indivíduo, o que ele transparece na vida do indivíduo quando está presente, é um dom de Deus, é um presente de Deus, é a terceira pessoa da Trindade, que Cristo prometeu que ia vir para servir como consolador. Ele tem a função de testificar da verdade, da justiça. Então, ele atua na consciência do indivíduo.
mostrando do pecado. Ele testifica do pecado, da justiça e do juízo. E isso é um dom de Deus através dos apóstolos, que impunham as mãos e as pessoas recebiam esse Espírito Santo. Mas esse personagem chamado Simão, ele, vendo aquilo uma possibilidade de lucro, obter através da religião o lucro, se locupletar através da prática da religião, da prática cristã, ofereceu o dinheiro. Mas ele foi duramente repelido. Olha o que Pedro disse, verso 20 do capítulo 8 de Atos. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, por julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-se, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez seja perdoado o intento do teu coração. Então isso era uma realidade naquele tempo como é hoje. O comércio com os dons de Deus. O comércio com o que é santo, com o que é sagrado. O que deu origem à chamada palavra simonia. É o comércio com as coisas sagradas. Mas Pedro deixou isso bem claro, esse alerta, no capítulo 2. De segunda epístola de Pedro, diz assim: e muitos no meio do povo surgiram falsos profetas, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresia destruidora até o ponto de renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo em si mesmo repentina destruição. No verso, nós temos que comparar isso também no verso 3 da segunda epístola de Pedro, falando desses falsos mestres, falando dessas pessoas dissimuladas. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias, para eles o juízo